As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências. Eu sou Yuri Campos e o tema da nossa conversa de hoje é sobre a relação entre inteligência artificial e a nossa capacidade de imaginar e se expressar criativamente. Tema esse que também vai estar presente no Festival Futuros Possíveis desse ano, um dos nossos eventos mais importantes, onde a gente busca refletir e provocar sobre o futuro das empresas, da sociedade e das pessoas a partir dos sinais fracos de mudança. Ou seja, de tendências que podem ser vistas hoje e seus possíveis desdobramentos em um horizonte de tempo mais longo. Esse ano, o festival está indo para a sua 5ª edição, nos dias 25 e 26 de novembro, já é semana que vem, hein? E para se inscrever gratuitamente é só acessar o link que está disponível aqui na sinopse. Então, não deixa de conferir, né? Agora, voltando para o nosso assunto de hoje, aqui eu acho legal fazer uma breve distinção entre cada um desses temas antes da gente aprofundar a nossa conversa. Resumidamente, a inteligência artificial é uma tecnologia que faz com que máquinas realizem atividades humanas de maneira autônoma. Isso é feito através de algoritmos que, por sua vez, são criados ou imaginados por humanos. E quando a gente fala de imaginação, e aqui eu vou pegar até emprestada a ideia do escritor americano Alvin Toffler, a gente está falando de uma das ferramentas mais importantes para pensar futuros. Nesse sentido, o quanto que a inteligência artificial pode influenciar na nossa capacidade de imaginar e criar esses futuros. Hoje já existem softwares de inteligência artificial capazes de gerar imagens, vídeos e até uma arte vencedora de concurso a partir de alguns comandos. E nesse emaranhado de dados e algoritmos cada vez mais sofisticados, é importante refletir sobre as possibilidades que se abrem a partir disso, mas também as implicações do seu uso. E uma pessoa que está atenta a esse assunto, sabe muito sobre o tema, é o Diogo Cortis, cientista cognitivo que trabalha na interseção de design, inteligência artificial e tecnologias emergentes para entender o comportamento humano no universo digital. Ele também é PhD pela PUC e Universidade de Sorbonne, coordenador do mestrado e doutorado em tecnologias da inteligência e design digital da PUC de São Paulo, pesquisador sênior do Núcleo de Informação e Coordenação do .br e será um dos participantes da edição do Festival Futuros Possíveis desse ano. Diogo, tudo bem? Tudo bem, Yuri. Obrigado aí pelo convite. Estou super feliz aí de estar conversando com você aqui hoje. Maravilha, cara. Eu que agradeço. Seja bem-vindo ao podcast Lab de Tendências. Eu queria começar, cara, uma pergunta muito rápida. Assim, o que é um cientista cognitivo? Tá, vamos lá. Bom, assim, vamos entender o que é a ciência cognitiva, né? Acaba sendo uma área interdisciplinar que une psicologia, neurociência, computação, tecnologia e inteligência artificial para tentar entender, né, um pouco da cognição humana, né? A forma como a gente aprende, como a gente percebe o mundo, como a gente toma decisões. Então, basicamente, é essa área que busca compreender um pouco do funcionamento da mente, né? Então, você vai ter profissionais que vêm de diferentes áreas, né? Então, tem gente que vem da psicologia, gente que vem da antropologia. No meu caso, né, eu venho da computação. Então, a base da minha formação acaba sendo na área da computação. E depois do meu mestrado, doutorado, foi no programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, que é um programa interdisciplinar com um foco muito grande em ciência cognitiva, né? E foi lá que eu acabei me apaixonando por essa área. E hoje eu dialogo bastante, né, com a área de psicologia cognitiva, neurociência, para entender, né, alguns aspectos na hora de fazer pesquisa, por exemplo, em design, entender como o humano interage com a máquina e por que ele toma essas decisões, ou como a máquina é capaz de influenciar o comportamento do humano. Então acaba sendo esse universo aí que está em construção, né, para entender um pouco mais da mente humana, mas no meu caso um recorte específico do estudo dessa interação do humano com a máquina.
Sensacional, Diogo. Aí, bom, indo agora para o tema em si, né, de inteligência artificial, a gente estava até falando antes, nos últimos meses tem muitas empresas, pesquisadores apresentando novos modelos de inteligência artificial que são capazes de gerar imagens, vídeos, entre outras formas, né, entre outros conteúdos a partir de alguns inputs do usuário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o quanto que você acha que isso pode impulsionar a nossa expressão criativa. Pode comentar também sobre alguns desses projetos, como que eles funcionam, quais que você destacaria. Legal. Então, assim, nos últimos anos, a inteligência artificial ela passou por uma realmente assim, revolução, com novos modelos que foram criados, com novos resultados que foram alcançados. Acho que isso que é o mais interessante, né? Então, modelos que conseguem detectar padrões muito específicos do comportamento humano e conseguem fazer coisas que no imaginário popular acaba sendo disruptivo, né? Como recentemente, uns 2 anos atrás, a gente teve um modelo que foi criado pela OpenAI, que é o GPT-3, que é um modelo que consegue escrever, né? Então ele produz textos que para um humano é muito difícil, assim, decidir se aquilo foi realmente escrito por uma máquina ou por um humano. Então a gente vê essa dificuldade do humano já começar a julgar a máquina. E aí, a partir disso, né, as técnicas foram evoluindo e se passou a criar esses modelos que a gente chama de modelos generativos, que geram textos e mais recentemente tem esse boom, né, principalmente em 2022, de modelos que geram imagens. E isso trouxe uma questão muito grande, né? Será que a máquina está sendo criativa ou não? Será que essa máquina ela consegue realmente criar as coisas? Como que ela funciona, né? Uhum. Então, esses modelos, assim, eles são treinados a partir de exemplos, tá, Yuri? Então, geralmente, eles são treinados com um par de imagem e uma descrição sobre aquela imagem. Só que ele é treinado isso com milhares de exemplos, né? Uhum. Exemplos de diversas naturezas, né? Então, desde fotos ou imagens realistas até uma composição artística de um pintor expressionista, por exemplo. Então, ele é treinado com todas esse conjunto de dados. Então, ele aprende alguns padrões, né? E na hora que você pede para a máquina criar algo, né? Como que você pede para a máquina criar algo? Para quem nunca viu isso, é a partir de um prompt, né? O que é esse prompt? É um pequeno texto. Então você vai descrever ali o que você quer. Quero uma imagem de um cachorro em cima de uma bicicleta, e aí você pode colocar atributos, né? Ou qualificações, num estilo impressionista, e que em cima tem um sol da seguinte forma, né? Então você vai descrevendo a imagem e a máquina vai gerar isso a partir do quê? A partir dos padrões que ela aprendeu com base nos dados de treinamento, né? Uhum. Então hoje a gente tem vários modelos assim que fazem isso, modelos que são proprietários, né? Por exemplo, tem um que é o DALL-E 2, se escreve DALL-E, né? E o 2 no que é a segunda versão, que é da OpenAI, que ele é, vamos dizer assim, privado, né? Você tem que pedir acesso para utilizar, mas você tem outros modelos que são mais fáceis de utilizar. E cada modelo foi treinado com um conjunto diferente de dados, por isso que se você pedir a mesma coisa para modelos diferentes, o resultado vai ser diferente, né? Porque a base de aprendizado é diferente. Entendi. Isso levanta várias questões, né? O quanto que a pessoa que criou esses inputs é criativa, está sendo criativa, o quanto que ela também está utilizando a arte de outras pessoas, ou seja, implicações relacionadas a direito autoral. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso, mas eu quero entender um pouquinho mais ainda sobre como que funciona isso. Assim, qual o nível de complexidade? Qualquer um consegue gerar essas imagens? Você até citou o GPT-3, né, que tem dado muito o que falar. Como eu posso usar, assim, eu posso chegar e testar e dar alguns inputs ali e conseguir criar algum produto a partir disso? E o que você já fez também? Como é que foram suas experiências com esses softwares até agora? É uma ferramenta, né? Então, assim, qualquer um pode utilizar, mas não é todo mundo que vai conseguir ter resultados super legais, assim, com essa ferramenta, né? Então, assim, o acesso a essas ferramentas hoje, elas estão
mais fáceis, né? Assim, a DALL-E 2, inclusive, agora tinha uma lista de espera, né? Então, pesquisadores, eles estavam conseguindo acesso, não era todo mundo que tinha acesso, agora eles liberaram, então todo mundo tem acesso, você recebe uns créditos para fazer alguns testes, e depois, se você quiser continuar, aí você paga, né? Obviamente, é um serviço pago, tem outros modelos que são... Tem o Midjourney também, né? Isso, tem o Midjourney, que aí você consegue utilizar de uma forma gratuita e tal. E assim, eu entendo esses modelos de IA como uma ferramenta, né? Então, assim, da mesma forma que a gente tinha o pincel, a tinta, a tela como ferramentas, eu entendo essa tecnologia como uma outra ferramenta. E da mesma forma que você pode entregar o papel, né, uma caneta para alguém que vai fazer um super desenho, com essas ferramentas também acontece mais ou menos dessa forma, porque tem um aspecto ali que é muito de uma curadoria da criação. Então, não é simplesmente pedir algo para a máquina que a primeira versão vai sair super legal. Não é assim que funciona. Isso passa por um processo de interação do humano com a máquina, onde o humano vai refinando a criação da máquina. Então você faz o primeiro pedido, vai ficar ruim, aí você fala, não, eu quero essa imagem com um pouco mais, um outro objeto nessa imagem, então você vai adicionando tanto objetos ou elementos que você quer na imagem, como também as suas características, suas qualificações, né? Eu quero com uma tonalidade mais para azul e tal. Então aí eu vejo que é o processo criativo humano se colocando nesse universo, né? E isso pode empoderar principalmente as pessoas que não têm a habilidade, por exemplo, do desenho, né? Ou da expressão visual. Às vezes a pessoa que tem algum outro aspecto criativo muito relacionado à criação de mundos, à criação de elementos de linguagem, mas não conseguem levar isso para uma forma visual. E nessa interação com a máquina pode surgir uma coisa interessante, né? Legal. Claro, as pessoas que desenham, né, muitas vezes vai preferir ir lá e desenhar, porque para ele é mais fácil. Só que também a máquina, ela encurta isso, né? Porque é muito mais rápido pedir para ela e você pode ir experimentando coisas, né? Essa analogia que você fez de uma ferramenta, né? Como um pincel, como uma tela, é bem interessante. Aí, só para tranquilizar os ouvintes, a gente está citando algumas referências, eu vou deixar tudo separado aqui num link que você pode encontrar a partir da sinopse desse episódio, depois você pode acessar essas referências, tá, pessoal? E aí, Diogo, eu até já citei, assim, na minha introdução aqui, sobre uma imagem que venceu um concurso, né, de arte, gerou uma grande polêmica entre os artistas, né, tradicionais, vamos dizer assim, da competição. Tem outros marcos que a gente pode destacar desse ano, por exemplo, a primeira capa de revista produzida a partir também de um software. O que você destaca assim, sobre esses marcos até aqui, né, nos últimos meses? E qual a sua opinião também sobre essa arte vencedora do concurso? É legítimo, não é? Tá, e agora você entrou no universo que vai dar treta. Mas é bom. É bom porque, assim, a discussão é super válida, porque é algo novo, né? Assim, é o que está acontecendo agora e ninguém entende muito bem, ninguém sabe muito bem, e a gente está todo mundo discutindo, tentando entender, descrever e teorizar, né? Mas sim, então teve essa obra, né, que ganhou um concurso. Ela ganhou o concurso, mas foi numa categoria específica de obras digitais, né? Então, tem esse recorte específico. E muita gente, né, pensou, pô, mas o cara usou uma inteligência artificial e gerou uma coisa e ganhou um concurso, né? Isso é justo e tal. Só que assim, de novo, né? Quando a gente vai entender o processo criativo, não foi simplesmente o cara sentou na cadeira, escreveu qualquer coisa, saiu uma imagem e ele ganhou o concurso. Não. Foi um processo que demorou dias de criação, né? Ele até escreveu um texto recentemente sobre isso, ele teve muitas interações com a máquina. Assim, foram mais de 80 versões que ele foi ajustando. E a mesma coisa que eu falo ok, você tem essa imagem final. Tenta você criar essa imagem final.
né? Assim, vai ser muito difícil, a não ser que você tenha você sabe exatamente os detalhes do que ele foi pedindo para a máquina, você não consegue recriar com exatidão aquela imagem específica. Então, aí eu vejo que é uma ferramenta, de novo, né? Que os artistas estão começando a explorar como uma alternativa criativa, né? Então, assim, o que eu vejo é que é uma ferramenta muito legal, principalmente para explorar a criatividade, e eu vejo que assim, no médio e curto prazo vai ser utilizado muito num processo mais de exploração mesmo, exploração criativa e de esboço, né? Porque ela encurta, você não precisa gastar muito tempo desenhando algo, você pode pedir para ela ir fazendo, você vai olhando meio que o resultado, o que você quer, o que você imaginou, uma composição específica, e depois, obviamente, você pode refinar isso de uma forma manual, né? Ou até, a partir desse esboço inicial da máquina, fazer a sua versão totalmente manual, né? Criativa, humana, né? Então, são cenários que vão surgir aí para os próximos anos. A gente está vivendo exatamente aquele momento de transformação. Uhum. A gente está falando de várias questões meio subjetivas, né? O que é arte, o que é criatividade. E aí, até recentemente, eu vi um post seu no LinkedIn, você falou que o problema da inteligência artificial inferir sobre a subjetividade humana não é apenas que ela pode estar errada, mas o pior é que ela pode nos fazer acreditar que está certa. Pode explicar um pouco isso, assim, o que você quer dizer com esse conceito? Legal. Assim, a inteligência artificial, ela é muito sedutora, né? Como um artefato. A começar pelo nome, né? Pô, inteligência artificial. Total. Então, pô, é uma inteligência que tá ali e tal. E o imaginário, né? Dos filmes aí, e tudo mais. Já lascou, entendeu? Agora, se fosse assim, um algoritmo de reconhecimento de padrões. Cara, já mudou o entendimento das pessoas, sabe? Pode ser o mesmo sistema. Se você chamar um de inteligência artificial, um outro como algoritmo de reconhecimento e de padrões, cara, já mudou totalmente o imaginário das pessoas sobre aquilo, né? Então, assim, a inteligência artificial tem essa questão de ser sedutora. E, assim, mais recentemente se começou a utilizar tecnologia para investigar ou detectar e identificar padrões humanos que são muito mais relacionados a uma questão subjetiva. Eu vou dar um exemplo, né? Dentro da área da computação, hoje tem uma sub-área chamada computação afetiva. Qual que é a ideia da computação afetiva? É desenvolver modelos, tecnologias, e hoje muito mais relacionado a modelos de IA, para reconhecer o quê? As emoções humanas. E isso a partir de diferentes modalidades. Desde a linguagem, passando por padrões de comportamento ou dados fisiológicos, até a questão da expressão facial. Então você tem modelos hoje que eles fazem isso. E é muito legal, né? Porque assim, tem vários sistemas que eles fazem o reconhecimento das emoções por meio da expressão facial. Então eles colocam câmeras, tem isso até para o meio educacional, né? Então colocam câmeras em sala de aula que fica ali monitorando os alunos e vê para ver o nível de engajamento, isso, né? Qual aluno está mais feliz, qual aluno está mais triste e tal. E para o usuário, para nós humanos, para quem está ali operando a tecnologia, é super legal, super convincente, né? Porque, pô, vai aparecendo as pessoas na tela e o sistema mostra, ó, essa pessoa tá 70% feliz, essa outra tá 30% ansiosa. E você vai acreditando, porque é uma inteligência artificial, entendeu? E tem uma interface, e ele traz números, e ele circula o rostinho das pessoas e coloca a informação ali e tal. Isso é convincente, né? Só que o que acontece? Quando a gente vai explorar muitas bases científicas, a gente vê que isso é infundado, né? Então, dando um exemplo sobre essas emoções, muitos desses sistemas de inteligência artificial, eles são construídos com base na ciência, que a gente chama, né, a ciência afetiva, numa corrente que é das emoções básicas e universais. Você já assistiu Divertidamente? Sim, maravilhoso. Divertidamente é a implementação perfeita dessa corrente das teorias básicas universais, né? Por que básicas? Porque
cada emoção, ela existe por si só ali, ela é discreta, ou seja, ela não se mistura, é representada por cada personagemzinho, né? E é comum entre todos os humanos, né? Então, a filhinha tem a raiva, o pai tem a raiva, tal, etc. Isso é uma corrente que vem desde 1960, né? E essa ideia das teorias básicas universais também trouxe a ideia de que as emoções, elas se expressam por meio das expressões faciais. Então, que existem expressões faciais relacionadas à raiva e que isso é comum no mundo todo. Mas o que acontece? Evidências científicas mais recentes refutam totalmente essa ideia. Então, as emoções é um processo de construção. Esse processo de construção vai depender muito da cultura das pessoas e também da linguagem. E, além disso, a expressão facial, ela não é um bom preditor do estado emocional de ninguém, né? Porque existem expressões faciais que podem ser para raiva e alegria ao mesmo tempo, né? E se você isolar todo o contexto e só colocar o rostinho da pessoa, né, você não consegue diferenciar isso. E então, quer dizer, a gente construiu uma inteligência artificial com base em uma vamos dizer assim, numa corrente científica que hoje ela é refutada, que tem pouco subsídio. Só que ela nos convence, né? Então, ela tá errada do ponto de vista científico, das bases científicas, só que ela é convincente na sua interface, ela é sedutora mesmo, e ela nos faz acreditar que está certa, né? No caso das emoções, fica ainda mais fica fácil de entender, porque a gente tem essa base científica para explicar, mas tem uma série de outros processos que a inteligência artificial está tomando decisão, que aí que faltam dados para a gente entender ainda melhor aonde que essa inteligência artificial está realmente atuando e o quanto ela está certa ou não. Perfeito. Tem até aquele meme, né, que acho que bota tipo um Lulu da Pomerânia, alguma coisa assim, um cachorrinho do lado de um pão, do lado de uma outra imagem similar, e aí bota a inteligência artificial para reconhecer isso agora e tem dificuldade, né? Então imagina esse nível de complexidade da personalidade humana, dos sentimentos humanos. Exato, exatamente. É isso que nos chama atenção. E até recentemente, a Microsoft veio a público e falou que estava removendo o sistema de reconhecimento de emoções dela, e os argumentos foram justamente esses, né? Assim, primeiro, não tem consenso científico de que é possível reconhecer as emoções por meio de expressão facial, ponto 1. Segundo ponto, que é uma questão também que a gente tem que discutir, eu até escrevi um artigo que deve sair nos próximos meses aí num journal, que é de uma ideia de um neocolonialismo de dados subjetivos. Porque o que acontece? Esses modelos, eles são treinados com dados específicos, os dados representativos dos Estados Unidos, da Europa, só que esses modelos, eles são criados para serem globais, né? A Microsoft não faz o modelo dela para funcionar só nos Estados Unidos, não, para funcionar no mundo todo, inclusive no Brasil, na Ásia e tal. Só que aí não leva em consideração os aspectos locais, culturais, da língua de cada local, né? Então a gente está inferindo preferências, inferindo emoções de comunidades específicas, por exemplo, no Brasil, mas usando um modelo que é todo construído com dados que são dos Estados Unidos e Europa, por exemplo. Então, olha o desafio que a gente tem pela frente. Pois é. Voltando à questão da expressão criativa, Diogo, até dentro desse escopo de sinais fracos, né, da perspectiva que a gente também busca trazer no Festival Futuros Possíveis, que eu já comentei aqui, qual que é o impacto que você enxerga assim, num longo prazo? E aí eu sei que não dá para ter uma certeza, mas enfim, o que você imagina para essas tecnologias em termos de impacto na produção audiovisual e no setor criativo como um todo? Eu vejo uma probabilidade muito alta de um impacto profundo mesmo, né? Mas calma que não é assim, vai acabar com a indústria criativa e não vão ter mais diretores de cinema, nada disso. Eu vejo como uma nova ferramenta que vai facilitar alguns processos, né? E trazer uma nova forma de trabalho para a indústria. Porque, vamos supor assim, no processo de produção de um filme, né? Essas ferramentas, como elas geram essas imagens muito rápido,
um diretor pode... Hoje você tem ferramentas que são iguais que geram trechos de vídeos, né? Ou completam eles. Então, por exemplo, um diretor que está com uma ideia de uma cena, né, na cabeça, ele pode pedir para a máquina ali gerar como se fosse um esboço mesmo do que ele pensou, para ele analisar ângulo, para ele analisar perspectivas, composições, né, antes de, por exemplo, realmente filmar ali. Então eu vejo não a inteligência artificial como gerando algo do começo ao fim, de uma forma autônoma, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de modelos específicos que vão ajudar muito nesse processo criativo. E aí você acha que esses profissionais criativos, eles vão precisar ter alguma noção assim de ciência da computação, de programação, para ter uma proximidade com essas tecnologias, com a tecnologia mesmo, né, de inteligência artificial, de reconhecimento de padrões? Ou vai ser uma coisa mais amigável que qualquer pessoa leiga nesses temas pode imputar ali algumas coisas e gerar uma imagem, uma cena, como você falou? Eu acho que vai ser super amigável, né? Aí vai entrar toda a parte de design, né, para facilitar essa interação do humano com a máquina. Então, essas mesmas ferramentas que a gente já utiliza hoje, né, ferramentas para edição de imagem, edição de vídeo, elas já estão começando a incorporar diversos modelos de IA que fazem coisas específicas, né? Perfeito. Então, eu acho que é certo que se o profissional criativo também tiver um domínio maior da tecnologia, entender como é que a tecnologia funciona, ele vai saber, né, assim, pedir as coisas de uma forma melhor, entender qual que é o limite da tecnologia, até onde ela vai, né, e por que ela não funciona da maneira como ele queria que funcionasse. Ajuda, né, mas não vai ser uma habilidade, assim, determinante para um profissional criativo. Sim, faz sentido. Bom, vamos para o nosso bloco de olho nos sinais. Aí, Diogo, como eu estava falando rapidinho com você antes da gente começar, né, a gente tem esse bloco aqui que a gente busca trazer algumas manchetes e pede para a pessoa que é especialista no tema dissecar um pouco o que significa, o que está por trás dessas manchetes, quais são os potenciais impactos disso no mercado, principalmente no mercado brasileiro, se vai ter impacto. E aí eu separei, então, 3 manchetes que eu queria que você comentasse nesse aspecto. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá, vamos nessa. Maravilha. Primeira manchete da Gizmodo. Casa Branca lança declaração de direitos para a inteligência artificial. Segundo a Casa Branca, o documento quer proteger os direitos civis e digitais a longo prazo. Legal. Eu acho isso fundamental, assim. O que a Casa Branca está tentando propor é quase um marco civil da IA, né? Algo nesse sentido, assim. E é um dos temas, assim, que... para um cenário, assim, vamos pensar, de 10 anos, vai ser algo que já está acontecendo, né? Então você vê países tentando criar regulações. Já o Brasil é um país que está nesse caminho, então você tem um projeto de lei no Brasil para tentar regular a inteligência artificial. Inclusive eu fui um dos convidados para estar no Senado agora, né? Por uma comissão do Senado como um dos especialistas ali para falar sobre esse processo. Só que é muito complexo, né? Porque quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de uma tecnologia específica, a gente está falando de uma área de conhecimento. E aí você tem uma inteligência artificial que está ali tomando decisões para discutir crédito, que tem um risco muito alto, ou que está sendo utilizado num processo de imigração, ou que está sendo utilizado num processo judicial para decidir quem vai para a cadeia ou não, né? Então são temas super sensíveis. E você tem uma outra inteligência artificial que está, tipo, fazendo tradução, sabe? Então, qual que é o risco dela errar uma tradução? Né? Muito menor do que mandar alguém para cadeia ou não dar o crédito para alguém, né? Um crédito bancário, um financiamento. Então, é muito difícil. A gente tem que entender muito essa ideia da inteligência artificial como uma área de conhecimento e aí começar a tentar propor as regulações a partir do uso específico, das aplicações específicas, né? Assim, eu brinco e acho que esse exemplo faz sentido, que eu comparo a inteligência artificial com energia.
né? Então, assim, você pode instalar o painel solar na sua casa e gerar energia? Pode, porque o risco é baixo, entendeu? Só que você não pode enriquecer urânio na sua casa, porque, tipo, existe um desafio técnico, né? Óbvio, mas existem regulações específicas, né? Questões de segurança que são estritas. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Boa. Segunda manchete da Ed News: Alexa poderá imitar vozes de entes queridos falecidos. A empresa Amazon, no caso, né? Opa, Alexa, chega. Ela falou não pode falar. A empresa Amazon, no caso, anunciou o uso de inteligência artificial em uma atualização para o seu sistema, não vou falar o nome, que permitiria que a tecnologia imite qualquer voz, mesmo um membro da família falecido. Legal. Então, tecnicamente, isso é super viável de ser feito, assim, né? Então, desde que a pessoa tenha um vídeo com a pessoa, né? Um áudio do WhatsApp. E não precisa de muitos dados, não, assim, sabe? Poucos minutos de conteúdo com a voz da pessoa já é possível reproduzir isso. Então, tecnicamente, isso é viável. Aí tem uma outra questão, que é uma questão ética e uma questão psicológica e cognitiva disso, né? Qual que é o impacto para o usuário de interagir com uma Alexa que vai estar imitando a voz da sua esposa falecida? Então, e é esse processo que a gente tem que entender melhor. Não tem uma resposta, tá, Yuri? E é uma área que a gente também vem pesquisando bastante, que é uma área que a gente chama de intimidade artificial. O que é essa intimidade artificial? É a gente começar a criar laços afetivos com esses dispositivos, sendo que, na verdade, esses dispositivos só estão emulando tudo ali. Eles não têm emoções, eles não têm a afetividade, eles só estão emulando ali a partir de regras estatísticas o que ele vai responder para você. Só que a gente começa a projetar nesses dispositivos muitas coisas. E qual que é o risco para o ser humano? Então, essa até é uma pesquisa que a gente vai aprofundar no próximo ano, né, em 2023, discutindo muito essa questão da intimidade artificial. Porque não tem uma resposta. A gente sabe que muito interessante. A gente sabe que dá para fazer isso tecnicamente, beleza. Agora, quais são as consequências para o humano e para a sociedade? Uhum. E assim, a gente conversando e aí aprofundando esse tema, né, que é extremamente mais delicado até do que os outros temas que a gente falou até agora, muito... Acho que a gente precisa de uma literacia de máquina, né? As novas gerações vão precisar vir com isso embutido, Sim. Vão precisar aprender sobre isso para poder ter maturidade emocional para lidar com esse tipo de complexidade que vem com essas novas tecnologias, né? Sim, totalmente, Yuri, concordo. Assim. É um desafio de educação mesmo, né? É um novo paradigma. Perfeito. Tem até a série do Netflix recente, já viu O Futuro? Cada episódio é sobre um tema específico e eles têm um tema sobre como que a gente vai lidar com a morte no futuro. É uma coisa bem sinais fracos mesmo, mas é bem interessante. Eu não vou dar spoiler não, depois eu coloco aqui o link da série no descritivo do episódio, quem quiser conferir, mas é bem interessante. Tem uma série que é bem legal, assim, eu acho super divertida, que é Upload, da Amazon Prime. Já viu essa? Não vi essa. É bem legal essa, porque assim, existe uma tecnologia, só que é uma série super leve, assim, meio comédia, tá? E existe uma tecnologia que você consegue fazer o upload da sua consciência antes de morrer, né? Tá. Você vai pra viver, tipo, num ambiente, tipo, num metaverso, né? Você vai viver num ambiente digital lá, só que é a sua consciência. Só que, tipo, tem uma integração com o mundo real, entendeu? Então, tipo, você morreu, tá lá no metaverso, né? Vivendo, só que você consegue ligar pras pessoas, fazer videoconferência, entendeu? As pessoas conseguem te mandar dinheiro pra você gastar no metaverso. Então, traz várias coisas assim que são bem legais, né? Boa, mais uma referência então para eu colocar aqui no link do episódio. Terceira manchete: o robô Aida, o primeiro artista robô de inteligência artificial humanoide ultra realista do mundo, está prestes a fazer história ao participar de um inquérito da Câmara dos Lordes, que é a principal câmara aí no Parlamento do Reino Unido. E, seguindo aqui, Aida Roberts fez manchete pintando desde a Rainha Elizabeth até Billie Eilish e Paul McCartney, e agora ela deve responder a perguntas na Câmara dos Lordes durante uma investigação sobre tecnologia e criatividade, matéria da News Sky.
Bom, bacana, assim, mas aí eu acho que é mais uma jogada de marketing do que Do que realmente um sinal, algo, né, de mudança. do que algo que vai mudar, assim, né? É um robô humanoide, a diferença, assim, mas poderia ser um chatbot ali respondendo uma. Nada diferente de tudo que a gente falou até aqui. Nada diferente, sim. Porque esses modelos, eles acabam sendo esses modelos que a gente está falando mais complexos, conseguem responder perguntas e tal, eles são baseados num conceito que a gente chama de Large Language Models, né, que são modelos de língua que basicamente, assim, ele leu tanto, mas ele leu muito, assim, tipo, esses modelos são treinados, pra você ter uma ideia, eles pegam toda a Wikipédia, eles pegam todo o corpus de livros do Google, eles pegam mais posts, mais jornais e faz a máquina ler tudo. E ela vai aprender o quê? A proximidade entre as palavras e tal. Então, o que acontece? Essa inteligência artificial, ela fica muito boa para prever quais são as próximas palavras dentro de um determinado contexto para formar uma frase que seja coerente, mas com base no que ela leu, né? Então, assim, nada de Perfeito. novidade, assim, mais um Boa. marketing aí. Boa. Aí só um disclaimer aqui, porque provavelmente na data de publicação desse episódio é possível que ela já tenha feito essa participação na Câmara dos Lordes. Então, a ver, né? A ver as atualizações aí dessa história. Maravilha. Vamos então para a nossa dica de ouro. E aí, Diogo, eu queria primeiro agradecer demais aqui, o papo tá sensacional, tô gostando muito. E eu queria te pedir, então, suas considerações finais e uma dica de conteúdo para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre o tema. Pode ser um livro, um documentário, alguma coisa assim. Primeiro eu quero agradecer, né? Acho que a conversa é super boa, assim, e no momento certo, né? Porque essas coisas estão acontecendo exatamente agora, e a gente está justamente tentando entender, né? Como que isso está funcionando, quais são os impactos, quais são as tendências aí para os próximos anos. E aí você tem toda uma questão de que não é só uma tecnologia que vai transformar uma função, né? Como os robôs estão chegando na indústria para montar carro. Não, agora é uma mudança mais significativa porque o robô está assumindo tarefas cognitivas do humano, né? Então, criar uma coisa, né? Tomar uma decisão. Então, é super oportuno essa discussão que a gente está tendo. E aí, para indicar coisas, né? Eu não vou conseguir indicar uma coisa só, mas eu vou indicar, acho que 2 livros que são super legais, assim. Um chama How Emotions Are Made, ou seja, como as emoções são construídas. É um livro que ele é de uma neurocientista, que hoje ela é um dos principais nomes de estudo sobre emoções. Só que é aqueles livros, assim, que ela pega toda a pesquisa dela e traduz uma linguagem popular, assim. Então é um livro super gostoso de ler e explica melhor esse processo de como funcionam as emoções humanas e por que é difícil para a máquina conseguir captar isso. E difícil para a máquina representar isso. E difícil para a máquina ter emoções, né? Então, no futuro. Então é um livro sensacional, assim, acho que ajuda muito a gente pensar a natureza do humano e nossa relação com as emoções, assim. Não é um livro técnico, é um livro de neurociência, mas que é bem legal. Tem um outro livro que chama The Loop, também saiu esse ano, 2022. Ele é de um jornalista de tecnologia que ele mostra como a inteligência artificial ela vai construindo nesse universo comunicacional como se fosse loops, né? Porque a inteligência artificial conhece seu padrão e aí ela indica coisas para você, né? E aí você assiste as coisas indicadas por ela. E ela pega esses dados para entender melhor o seu comportamento. Só que seus dados já foram influenciados por ela mesma, entendeu? Então você vai criando um loop que acaba sendo muito difícil de sair, né? Então esses 2 livros, assim, eu acho que são legais aí para aprofundar no tema, assim. Boa. E quem quer te encontrar nas redes, faz como? Eu produzo bastante conteúdo nas redes, né? Então, é Diogo Cortis, com Z no final, em todas elas, assim. Como meu nome não tem homônimo, né? Meu nome é o único no Brasil, então eu consegui pegar todos os arrobas, né? Então, Boa. no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, @Diogo Cortis. Tô sempre por lá, postando essas coisas aí. Maravilha, Diogo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente até aqui também.
Lembrando que qualquer coisa, se você quiser dar uma sugestão de tema, pessoa, um comentário, crítica, é só mandar um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com assunto podcast. Vou gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. E, por fim, não deixa de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido, compartilhar com amigos e amigas e marcar a gente no @casafirjan se for postar no Instagram. Lembrando que se tiver no Spotify, ajuda muito se der 5 estrelas pra gente. E também aí na plataforma onde você estiver ouvindo, o like, dá uma pirueta, dá o que você puder para dar uma moral para o nosso conteúdo, para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio.